Romanos 15. Vamos fazer uma leitura aqui até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Então, irmãos, vamos lembrar um pouco aqui do que a gente estudou na aula passada, para a gente entender o que Paulo começa falando aqui nesse capítulo 15. Na pregação passada, né? Então nós estudamos aqui sobre toda aquela questão que estava trazendo um problema muito grande na igreja de Roma, questões, como nós vimos, de usos e costumes, questões secundárias à fé, não eram coisas essenciais, mas estavam trazendo um grande transtorno no meio da igreja, como questões de comer carne ou não, se deveria comer só legumes, se deveria guardar o sábado e as demais festas judaicas, esses tipos de comportamentos religiosos, e estavam trazendo problemas sérios na igreja, estavam trazendo divisão, falta de unidade, desprezo de uns para com os outros, julgamentos, pessoas que ficavam criticando os outros irmãos, uns se achando mais espirituais que os outros, coisas do tipo. E isso estava prejudicando a igreja, prejudicando a comunhão de amor fraterno entre os irmãos, a unidade, a convivência entre a igreja, e consequentemente isso prejudicava o testemunho da igreja, o crescimento da igreja, várias outras coisas. E aí nós vemos que Paulo dá todo o ensinamento sobre como os irmãos deveriam se comportar, devendo suportar uns aos outros, acolher uns aos outros, não dar importância a essas coisas, saber ser tolerante para com o irmão mais fraco na fé. E ele continua nessa mesma linha de pensamento. Por isso que a gente vê aqui no versículo 1, ele diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Não sei se os irmãos lembram, mas esses fortes que Paulo fala aqui, e ele se inclui no meio, é aquele grupo de pessoas que entende que em Cristo ele é livre, ele não precisava ficar se submetendo àquelas leis e regras judaicas, que algumas pessoas na igreja de Roma queriam se submeter a isso. Então esses que Paulo chama de fortes são aqueles cristãos que tinham entendido que eles podiam comer qualquer coisa, não havia pecado nisso, que eles não precisavam considerar o sábado um dia superior aos outros, e outras coisas mais. Eles não tinham essa questão legalista. Então eles tinham noção da sua liberdade em Cristo, não se prendiam a essas coisas. São esses que Paulo chama de fortes. Mas aí Paulo admoesta eles, né? Para que eles suportassem as debilidades dos fracos, as fraquezas dos fracos. Porque existia o grupo de irmãos que adotavam certas regras para si,
como eu falei, e queriam às vezes que os outros fizessem a mesma coisa, e ficavam julgando quem não fazia igual. E Paulo está ensinando que os irmãos desse grupo, que ele chama de fortes, deviam suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a eles mesmos. Em outras palavras, para a gente poder compreender o que Paulo está dizendo para esses irmãos fazerem. Ele estava dizendo o seguinte: irmãos, vocês que têm uma consciência cristã, que entendem a liberdade em Cristo, de que vocês não precisam se prender a essas coisas judaicas, de usos e costumes, vocês têm que ter paciência com os irmãos, vocês têm que suportar. E o sentido de suportar aqui não é simplesmente aguentar a pessoa, tolerar ela, mas eu estava até vendo no comentário aqui, o sentido é você levantar e carregar um peso com alguém. O sentido é você andar junto com aquela pessoa, caminhar com ela, ajudando ela nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Ela tinha uma dificuldade de entendimento, não entendia sua liberdade em Cristo, não conseguia caminhar com muita maturidade na fé. Isso acaba sendo um peso para a pessoa, mesmo que ela não perceba. E Paulo estava ensinando que os irmãos tinham que ter paciência, tolerância, ajudar os outros irmãos fracos a caminharem, a andarem com Cristo, a continuarem caminhando e poder chegar a serem fortes também, a serem maduros, a serem pessoas com entendimento, que compreendiam a sua liberdade e não ficavam se prendendo a julgos, a questões judaicas. Essa era a vontade de Paulo. E que eles, esses irmãos fortes, não se agradassem a si mesmos, não pensassem só em si mesmos. Porque o que estava acontecendo? Esses irmãos fortes que Paulo fala, muitas vezes eles não respeitavam os irmãos que tinham suas fraquezas, suas limitações em Cristo. E eles ficavam agindo com desrespeito à consciência deles, como a gente estudou aqui. Eles faziam o que queriam na frente de quem quisesse ver, de certa maneira provocavam os outros irmãos, e a ponto de algumas pessoas, como a gente estudou, acabarem cedendo e praticando as coisas que eles não consideravam certo, mas eles praticavam por pressão do grupo forte e acabavam caindo num erro de pecar contra a sua própria consciência, de fazer uma coisa que ele considerava pecado. É por isso, irmãos, que nós temos que ter a sabedoria, quando nós temos o entendimento da nossa liberdade em Cristo, de evitar atitudes e comportamentos que possam levar outros a tropeçar, que possa causar um mal-estar na igreja, entre os irmãos, entre aqueles que têm uma certa debilidade na fé, uma falta de maturidade para certas questões, como a gente estudou aqui. É por isso que você vê Paulo falando, volte aqui no capítulo 14, no versículo 21, para você ver o que Paulo diz. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, qual era o pensamento de Paulo? Se você sabe que algo que você vai fazer, mesmo que não seja pecado, você entende isso, que não é pecado, mas você sabe que aquilo vai levar o teu irmão a tropeçar, levar ele a agir contra a própria consciência e desagradar a Deus, vai causar um mal-estar, ou vai causar uma divisão, vai causar um transtorno no meio da igreja, alguma situação que não edifica, que não constrói, sabe, que não é bom, que não é saudável. Então, se você sabe disso, evite. É isso que Paulo estava falando.
Se fosse necessário, como ele disse aqui para os irmãos, não coma carne, nem beba vinho, nem faça qualquer outra coisa que você sabe que vai causar um problema. Evite isso em nome do bem-estar do grupo, da igreja. Essa deve ser, muitas vezes, irmãos, a atitude dos fortes, daqueles que entendem a sua liberdade em Cristo. Agora, é claro, como a gente viu na pregação passada, nós temos que tentar caminhar com esses irmãos e ajudar eles a crescerem em maturidade, para que eles entendam que certas coisas que às vezes eles acham que é pecado, não é. Como, por exemplo, a gente falou aqui de questão de roupa. Roupa é uma coisa que... Qual é a essência da questão, por exemplo, com relação à roupa? É você não pecar através da maneira como você se veste. Você não se vestir de maneira sensual e indecente, provocante, que leve outros a pecarem. Agora, roupa é uma questão de moda, estilo de cada um, é diferente. Isso não deveria dividir as pessoas, mas esse tipo de coisa tem dividido muitas pessoas na fé cristã. Como a gente viu aqui, tem gente que acha que não pode andar de bermuda. Tem gente que acha que o homem só pode andar de calça. Tem mulher que acha que se andar de calça comprida é pecado, só tem que andar de saia. E muitas outras coisas mais, como a gente viu. Versículo 2, Paulo diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Na essência, o que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é que a gente tem que ter uma atitude não egoísta, de pensar só em si mesmo. Nós temos que pensar no próximo, no bem-estar da igreja como um todo. Às vezes tem gente que pensa assim: não, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu ando do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu não estou pecando. Mas não é bem assim. Quando nós estamos no meio de um corpo, fazemos parte de uma comunidade, não importa só o que eu penso, importa também o que as outras pessoas pensam. Se eu sei que algo que eu falo, ou algum tipo de comportamento, pode trazer um prejuízo, eu tenho que evitar, porque eu tenho que pensar na comunidade, eu tenho que pensar na igreja como um todo. Eu não posso pensar só em mim mesmo. É isso que Paulo estava querendo que esses irmãos entendessem. Você não pode agradar só a si mesmo, você tem que agradar o próximo. Você tem que pensar no bem-estar geral da igreja como um todo, no que é bom para a edificação, ou seja, você pensar na edificação do corpo, no crescimento, e não ter atitudes de provocar o outro, de desprezar as pessoas, com certos tipos de comportamento, causando um problema, levando alguém a tropeçar na fé, ou levando alguém a se escandalizar, a ter um problema na igreja. É desnecessário isso. É uma questão de sabedoria e bom senso. Como o exemplo que Paulo falou aqui, da questão da carne. Não tinha problema nenhum em comer carne, certos tipos de carne, mas para um judeu isso era complicado. Uma carne de porco, por exemplo, uma carne com sangue. Aí o que foi que Paulo falou? Meus irmãos, se você sabe que o teu irmão vai tropeçar se você comer carne, então não coma carne. Ou seja, coma carne na sua casa, quando você estiver sozinho com a sua família. Mas tem necessidade de você ficar provocando o teu irmão em Cristo que não come desnecessariamente? Em que isso traz edificação? Isso não é uma atitude de amor. Isso não constrói. É isso que Paulo estava dizendo. E nós podemos aplicar isso em várias situações. E aí Paulo no versículo 3 vai dizer uma coisa muito importante. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus, irmãos, foi o maior exemplo de alguém que não pensou somente em si mesmo. Antes, ele abriu mão de si
em benefício das outras pessoas. Quando a gente olha o exemplo de Cristo, é maravilhoso e deve ser o nosso referencial no comportamento cristão. A gente vê que Jesus foi alguém que, quando andou aqui na terra, ele não pensava só em si mesmo. Se ele pensasse só em si, no seu bem-estar, ele não tinha vindo nem aqui. Ele não tinha nem se encarnado como um homem. Porque para ele, para o seu bem-estar, era muito melhor o quê? Ele continuar no céu, na glória, junto com o Pai. Mas ele abriu mão para andar como um homem, sofrer, abriu mão, muitas vezes passou necessidades, passou dificuldades físicas, emocionais, todo tipo de rejeição, desprezo, perseguição e maus tratos, até o ponto de ser morto numa cruz. Tudo isso pensando em nós, em mim e em você. Porque se ele quisesse se agradar, ele nunca teria morrido numa cruz. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: há momentos, irmãos, em que a gente precisa fazer um sacrifício pessoal, de uma liberdade nossa, de uma opinião, de algo que é secundário, que não é fundamental. Você pode abrir mão daquilo pelo bem-estar do outro, para agradar a comunidade. Era isso que Paulo estava falando. Ele estava falando dessas questões aqui. Entenda, é bom que fique bem claro que Paulo não estava falando de questões essenciais da fé, de você abrir mão de doutrinas essenciais da fé, ou de questões que a gente sabe que, independente do pensamento de cada um, são pecado. Paulo não estava pedindo para abrir mão de você crer em Jesus como Salvador, de que Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, de que a salvação é pela graça, por meio da fé, de que Cristo vai voltar. Não era isso que ele estava falando. Ele não estava falando de você abrir mão do entendimento de que mentir é pecado, bebedeira, adultério, roubar, idolatria, de você abrir mão dessas coisas. Não, ele estava falando de questões secundárias, superficiais, que não são essenciais na fé cristã. É bom que a gente entenda isso, certo? E Jesus foi um exemplo de alguém que abriu mão. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, irmãos. Sempre pensar assim: se eu posso abrir mão de algo para beneficiar os meus irmãos, então eu vou abrir mão. Não vou pensar só em agradar a mim mesmo. Vou pensar em agradar a igreja como um todo, para que a minha comunidade cresça, para que a igreja seja edificada, para que haja amor, haja unidade, haja companheirismo, todos estejamos num só pensamento. Se for preciso abrir mão de algo, abra mão, em nome do bem-estar geral. Era isso que Paulo estava ensinando e dando o exemplo da pessoa de Cristo. E aí no versículo 4, Paulo vai abrir aqui um parênteses para dar uma explicação sobre a Escritura. Ele vai aproveitar que ele citou um texto do Antigo Testamento, e aí ele vai falar algo interessante sobre a Escritura. Veja o que ele fala no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo abriu aqui esse parênteses para ensinar para a igreja que a Escritura, ela existe para nos trazer ensinamento, paciência, consolação e esperança. 4 coisas que Paulo destaca aqui. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para a nossa edificação. Daí a importância da gente estar sempre se alimentando da Escritura, porque a Escritura nos ensina. Paulo usou a Escritura aqui para ensinar os irmãos, dando o exemplo de Cristo, do que foi escrito e profetizado a respeito dele. E aí Paulo prova de como a Escritura ensina, ela guia no caminho, ela é luz para nós, guia os nossos passos. E ela também traz paciência, como ele diz aqui, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Ou seja, a Escritura traz
paciência e consolação. Ou seja, ao ler a Escritura, a gente passa a ser mais paciente, porque a gente entende quem Deus é, como Deus está agindo na nossa vida, o que Ele está fazendo, como Ele está trabalhando a nosso favor. Nós vemos os exemplos das pessoas que morreram no passado, que viveram na fé, nós aprendemos com elas, isso traz paciência. Nosso coração é consolado, a gente recebe o consolo de Deus, e tudo isso no final traz o quê? Esperança. O que é esperança? Esperança é você aguardar algo que ainda não é realidade, e você aguarda aquilo cheio de fé e certeza de que você vai receber, de que você vai alcançar aquilo, de que aquilo vai se tornar uma realidade na sua vida. A Escritura, ela traz isso para nós. Quando a gente lê a Escritura, a nossa esperança é avivada. A gente fica cheio de esperança, sabendo que Deus, que prometeu, vai cumprir aquilo que Ele disse. Então Paulo abre esse parênteses para trazer essa mensagem sobre o que a Escritura faz. E no versículo 5 ele continua dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, ou seja, com um só pensamento e uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, aqui nesse versículo 5, ele fala do desejo que ele tem para a igreja. Essa é a realidade que Paulo entende que é a vontade de Deus para o seu povo, com relação à vivência como igreja. Veja como é importante isso que ele fala. Qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos o mesmo sentir de uns para com os outros, ou seja, o mesmo sentimento. E que sentimento seria esse? Nós poderíamos citar vários tipos de sentimentos que estariam nesse mesmo sentir que Paulo fala. Paulo quer que a gente ame uns aos outros, que nós nos alegremos uns com os outros, que a gente acolha uns aos outros, que a gente aceite uns aos outros, tenhamos aquele sentimento de paz uns para com os outros, de harmonia. Esse é o desejo de Paulo, porque não era esse tipo de sentimento que estava tendo na igreja. Quais eram os sentimentos que estavam tendo na igreja por causa dessa confusão? Não havia amor, nem havia alegria, nem havia paz, harmonia. O que as pessoas sentiam uns para com os outros era desprezo, era raiva, era desejo de humilhar, era sentimento de ódio, talvez, de julgamento. Era um grupo desprezando o outro, era um lutando contra o outro. Já imaginou, irmãos, numa igreja onde precisa ter unidade, as pessoas caminharem no mesmo pensamento e no mesmo sentimento, as pessoas estarem se degladiando, brigando, se dividindo, com raiva, com ressentimento, com mágoa, com desprezo, e por causa de coisas que não eram essenciais, coisas que podia haver um entendimento, podia haver uma tolerância, estava destruindo a igreja isso. Por isso que Paulo fala, vocês têm que ter um mesmo sentimento, e vocês têm que estar de maneira concordemente e a uma voz, ou seja, vocês têm que andar em concordância, concordando uns com os outros, e uma só voz, ou seja, todo mundo pensando e falando a mesma coisa. É claro, irmãos, deixa eu explicar uma coisa aqui, que nós somos indivíduos, pessoas diferentes, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nas coisas essenciais da fé, nas coisas importantes, aquelas que são fundamentais,
que nós não podemos abrir mão. Essas coisas, nós temos que ter o mesmo pensamento, concordar e ter a mesma fala, a mesma atitude, porque essa unidade, Paulo está falando, essa unidade, essa concordância faz o quê? Glorifica a Deus. A unidade, o andar junto, em concordância naquilo que é essencial, traz glória a Deus, glorifica a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Lembra que Jesus orou a respeito disso? Lá em João 17, Jesus falou assim: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou contigo, para que eles sejam um, andando em unidade. Essa foi a oração de Cristo, essa é a vontade de Deus para o seu povo. Então, uma frase que eu já ouvi por aí, que é verdade, nós podemos até discordar nas coisas que são secundárias, e nós temos que aprender a andar juntos e amar uns aos outros mesmo assim. Agora, nas coisas que são essenciais, aí sim nós temos que andar em concordância e em unidade, num só pensamento, para glorificar a Deus. Era isso que Paulo estava ensinando. E no versículo 7 ele arremata, ele fecha a questão dizendo assim: portanto, veja que portanto ele está concluindo toda a fala dele. Aí, para concluir, ele diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Resumindo tudo o que ele disse, aí ele vai e fecha dizendo: vocês têm que se acolher uns aos outros. Ou seja, ao invés de andarem divididos, brigando por besteira, por coisa que não é essencial, vocês têm que ter um acolhimento de um para com o outro. Acolhimento, irmão, é andar junto, é você estar em uma comunhão profunda com o seu irmão, em amor fraternal, em unidade, agradando a Deus, ainda que ele não pense igual a você em tudo, que em certas coisas ele discorde, em coisas, como Paulo ensinou aqui, que não são fundamentais na fé. Respeite, aceite, tenha paciência. Nós temos que entender, irmãos, que cada um tem seu tempo. Olhe para o seu passado. Houve momentos em que você foi imaturo, que você tinha uma opinião imatura, e com certeza você achou bom quando alguém foi tolerante com você, foi paciente, te ensinou, teve calma e foi te instruindo no caminho, mas andou junto com você, não te desprezou por causa disso. Cada pessoa tem seu tempo. Tenha paciência, tolere, ande junto, suporte, como Paulo, e acolha. É assim que a igreja tem que andar. Essa é a vontade de Deus. E aí, para fechar, irmãos, eu vou ler aqui do versículo 8 ao 13, vai ser bem rápido. Paulo, ele vai dar o exemplo de Cristo mais uma vez. Paulo, ele já tinha tomado Cristo como exemplo, e ele vai fazer a mesma coisa de novo, sobre essa questão de acolhimento. Veja que ele vai dizer o seguinte: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, dos judeus, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, a primeira coisa que Paulo fala: Jesus foi ministro, foi servo da circuncisão, daqueles que são judeus. E aí ele confirmou as promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento. Mas Jesus foi ministro só da circuncisão? Será que ele acolheu só os judeus? Veja o que Paulo fala: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso
Eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Isso aqui é uma citação, irmãos. Deixa eu ver qual é o salmo. Isso aqui é Salmo 18, 49. Versículo 10 ele diz: e também diz, ele vai citar de novo outra escritura: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, aí ele faz outra citação do Antigo Testamento: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Aí Paulo vai fazer mais uma citação em Isaías, que diz, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé. Aquele Jessé era o pai de Davi. Raiz de Jessé quer dizer que Jesus Cristo era filho de Davi. Aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Por que Paulo cita tudo isso aqui? Para mostrar que já no Antigo Testamento havia a profecia de que Deus ia, através de Cristo, abençoar os gentios, aqueles que não eram judeus, que Deus ia acolhê-los na família dele, ia formar o seu povo tanto de judeus como de gentios. Veja que Deus é interessante, Deus é o Deus do acolhimento. Se Deus tivesse a mesma mentalidade do judeu, só os judeus tinham sido salvos. Mas Deus, Ele acolhe pessoas de todos os povos, de várias culturas diferentes, com costumes diferentes, tradições diferentes, que muitas vezes têm comportamentos diferentes, costumes diferentes, com relação a várias coisas. Se você for olhar em outro país aí, como é uma igreja, você vai ver costumes diferentes. Talvez até você poderia se escandalizar no jeito como eles cultuam a Deus, como eles cantam, como eles dançam. Uma coisa totalmente diferente da nossa, as roupas diferentes, a liturgia do culto. E tem gente que se escandaliza porque ela não entende que é possível haver diferença em coisas que não são essenciais. Mas todos nós somos da família de Deus, judeus e gentios. O que Paulo está falando em outras palavras? Não importa se você não come carne e se o outro come. Não importa se você acha que tem que guardar o sábado, as festas judaicas, e o outro não guarda. Judeus e gentios, todos foram acolhidos para ser povo de Deus. Claro, obviamente, aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu falando aqui dessa questão de sábado e de festas judaicas, deixa eu só fazer uma observação para quem não estava aqui na semana passada. A gente vê, pelo que Paulo ensinou no capítulo 14, que o problema não era quando o judeu queria guardar o sábado, ou quando ele queria seguir a dieta judaica, ou as festas religiosas. O problema é quando ele queria impor isso para o gentio, como se fosse uma coisa necessária para ele ser salvo. A pessoa não entendia que aquilo ali tinha sido abolido em Cristo, ela queria continuar guardando. Paulo até fala em uma parte aqui: se você quer fazer isso para Deus, você acha que agrada a Deus fazendo isso, faça. Agora respeite quem não faz, quem não faz. Em outras palavras, se você quer agir como um judeu, tudo bem, mas respeite aquele que é gentil e que não tem o mesmo costume que você. Basicamente era isso. Como eu falei aqui na outra pregação, qual é o problema dos adventistas? É porque eles guardam o sábado? Não. O problema é porque eles acham que só eles são salvos porque eles guardam o sábado, e que as outras igrejas estão condenadas se não guardarem o sábado e vão tudo para o inferno. Esse é o problema. Porque se eles tivessem a atitude de dizer assim: não, eu vou guardar o sábado porque eu acho que isso agrada a Deus,
Mas se alguém não guarda o domingo, glória a Deus, não tem problema nenhum. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso aí não faz diferença. Se ele tivesse essa atitude, não teria problema. Mas não é o caso de muita gente. As pessoas querem impor algo que é da crença pessoal dela para outras pessoas. E era esse o problema lá na igreja de Roma. Versículo 13, para finalizar, Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Ou seja, qual era a vontade de Deus e de Paulo para a igreja? Que houvesse alegria no meio da igreja, paz no meio da igreja, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa era a vontade de Deus para a sua igreja. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria nessas questões, para que a gente possa agir com entendimento nessas questões que não são essenciais, questões de usos e costumes, e que isso nunca venha fazer com que a gente, como igreja, perca a unidade ou deixe de vivenciar o amor fraternal. Que a gente possa ter esses capítulos aqui como um guia para a maneira como a gente deve agir nessas questões. Amém?